as ovelhas escolhidas e predestinadas a receberem as revelações da graça de Deus. Porque tem ovelhas que são escolhidas e predestinadas desde antes da fundação do mundo. E essa é você, né, que estará hoje recebendo mais um estudo do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento para a glória de Deus. Obrigado, Pai. Já sou grata, declarando que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas será revelado, será manifesto, que haja testificação do Teu Espírito na vida das ovelhas predestinadas, escolhidas desde antes da fundação do mundo a receberem a graça e o apostolado, a reinarem em vida por um só, Jesus Cristo. Haja ministração de anjos, ministrando em favor das ovelhas. Revela a Tua palavra, segundo a Tua vontade, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. E isso ressuscitado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Eu vou dar início, hoje, mais um estudo do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora e evangelista Ana Lúcia. Esse é um ministério em graça em Manaus, no Amazonas. Glória a Deus. Temos um tema hoje: Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um estudo da graça de Deus. O tema: Paulo, o mestre dos gentios. Glória a Deus. Ou seja, o mestre da graça, amados. Porque o mestre da graça, ou mestre dos gentios, é Paulo, não é o Jesus de Nazaré, amados. Para nós, os gentios, quem é o mestre para nós, para nos ensinar, que foi levantado por Deus, capacitado por Deus, que recebeu a revelação da graça de Deus, foi Paulo. Então ele é o mestre dos gentios, ele é o mestre da graça, porque ele recebeu de Cristo e esse o ressuscitado, amados. Então, que os amados entendam que não é Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, sendo Deus revestido em carne, ele veio para os judeus e veio cumprir a lei. Foi mestre, sim, mas foi mestre na lei, amados. Jesus, ele manifestava, o dom de mestre, segundo a carne, Deus revestido em carne. Mas ele foi mestre dos judeus, não dos gentios. Agora, na graça, um só povo, uma só igreja, a qual Paulo, ele é o mestre dos gentios, ou mestre da graça. E vamos à Bíblia, porque se tiver escrito, o lema do MGA é eu creio. Então havia uma profecia, amados, e ela se cumpriu, e vamos ver em Atos 13, 47 e 49. Atos 13, 47 e 49, para que os amados entendam, que ele é o mestre da graça de Deus. Precisamos entender que ele foi escolhido por Deus para ser o mestre da graça, para ser o mestre dos gentios. Glória a Deus. Hebreus 13, o 47 até o 49. 47. Pois assim nos ordenou o Senhor. Quem ordenou? Quem foi que o pôs? Quem foi que o colocou? O Senhor, Então, não foi uma escola teológica, não foi uma escolha de Paulo, Foi o Senhor, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu, ou seja, o próprio Deus,
te fiz luz para os gentios. Então, luz para os gentios quer dizer, amados, que ele é um apóstolo, que ele é um mestre, que ele vai ensinar a graça de Deus. Ele é a pessoa capacitada por Deus, escolhida por Deus. Eu te fiz luz para os gentios, a fim de que seja, ou seja, para que eu te fiz luz? Ou seja, há um propósito, e o propósito é, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Essa salvação, amado, que ele é luz e a salvação até os confins da terra, não é a salvação do Espírito, não é a salvação eterna. Essa Jesus já nos deu. Só que as ovelhas não conhecem a graça. As ovelhas não conhecem o apostolado, as escolhidas e predestinadas a receberem. Então ele está falando dessa salvação da mente, né? Essa salvação do engano, a salvação do sistema religioso, ou seja, da mentira, das falsas heresias, dos ventos de falsas doutrinas. Então é isso que é a salvação. Foi para isso que ele foi escolhido, para isso que ele foi a luz. No 48, os gentios ouvindo isso, então, amados, os gentios ouvindo isso, ou seja, quem estava ouvindo Paulo falar? Eram os gentios. Alegraram-se e glorificavam a Deus no Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Por que criam, amados, na palavra de Deus? Porque houve uma predestinação para que Paulo fosse luz, para que ele fosse um instrumento de Deus para a salvação do entendimento, para a salvação, né, do erro, do sistema religioso, da mentira, para que Paulo fosse essa luz, né, resplandecente. Então, houve uma profecia, e essa profecia ela se cumpriu na vida de Paulo, e hoje nós estamos falando de Paulo, e o assunto, o tema, Paulo, o mestre dos gentios, ou o mestre da graça também, podemos assim dizer, que ele é o mestre da graça. Glória a Deus. E vamos a mais uma palavra vindo de Deus, 1 Coríntios 3, o versículo é o 10 e o 11, para que nós possamos entender que Paulo é o mestre da graça dos gentios. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Vamos ler o 10 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Então foi segundo a graça, é segundo a vontade de Deus, segundo o propósito, a predestinação. Se você não concorda que Paulo é o mestre dos gentios, você não está concordando também com Deus, você também não está concordando com Jesus, porque segundo a graça de Deus me foi dada. Então foi dada por Deus, por uma eleição, uma predestinação, uma escolha. Coube a Deus escolher Paulo. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então aqui pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Paulo colocou o fundamento, porque ele é pastor, ele é mestre, ele é apóstolo, ele é evangelista. Ele tinha os 5 dons ministeriais dados por Deus. Então ele colocou o quê? O fundamento, amados. Ele colocou o fundamento. O fundamento que ele colocou, ou seja, a graça está interpretada nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Por isso que ele botou o fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém mais pode colocar ir além do que está escrito. E outro edifica. Esse outro está em oculto. Ou seja, o outro são outros que virão. Outros pastores, outros apóstolos,
né? Nós temos o apóstolo de edificação, o Marcos Gomes, né, em São Paulo. E temos pastores, temos evangelistas que também fazem parte desses outros que edificam. Eu também faço parte desse outro que edifica. Esse outro, amado, porque Paulo morreu, mas o evangelho parou? A igreja morreu? Não, o evangelho continua sendo pregado, a igreja continua na terra e Deus continua levantando. Não que Deus está escolhendo, porque Ele já deu, Ele já escolheu, mas a unção se manifesta na vida daqueles que foram escolhidos e predestinados a receberem esse dom. Ou seja, o dom se manifesta, porque ele já está. Então, esse é o outro que edifica sobre ele. Ele quem? Sobre o fundamento. E que fundamento é? É o fundamento que Paulo colocou. Já está estabelecido. A graça já está estabelecida. Por isso nós não saímos do apostolado. Porque se nós sairmos do apostolado, estamos colocando outro fundamento. Por isso pregamos a graça e pregamos o apostolado, a qual nós recebemos a graça e o apostolado. Veja cada um como edifica sobre ele. Então cada um, o outro que vem, que virá, veja como edifica sobre ele. Ele quem? Sobre este fundamento, que é a graça e o apostolado. O 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a graça, o que é a graça? É Jesus Cristo, amado. É a obra de Jesus Cristo. E ele revelou para Paulo. E ele é esse apóstolo dos gentios. Ele é o apóstolo da graça. Glória a Deus. Então, já que nós entendemos, agora vamos para o apostolado. Entender que Paulo é o mestre dos gentios. E vamos para 1 Timóteo 2 e 7. 1 Timóteo 2 e 7. Glória a Deus. Primeira Timóteo 2 e 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, Paulo foi designado, ou seja, Paulo foi escolhido para trazer luz, para trazer salvação, a salvação da mente. Porque quando se recebe a graça e o apostolado, você recebe a salvação da mente. Ou seja, você é liberto das falsas heresias, do engano, da tradição do sistema religioso. E ele foi designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios. Então ele é pregador, ele é apóstolo, ele é mestre dos gentios. Então o mestre dos gentios, segundo a revelação que Paulo teve, ele é o mestre. Se eu disser que é Jesus de Nazaré, o mestre dos gentios, eu vou estar colocando outro fundamento, né? E Paulo já colocou o fundamento. E quem é o mestre da graça? Quem é o mestre dos gentios? Paulo. Então Paulo é o mestre dos gentios. E se tiver escrito, nós cremos na fé e na verdade. Glória a Deus. Então aqui Paulo deixou claro que ele é esse apóstolo, ele é esse pregador, ele é esse mestre. Mestre é aquele que ensina, amados, que te exorta, que traz a pregação da palavra de Deus, traz a direção de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Por isso nós pregamos esse fundamento, esse apostolado que é de Paulo, que ele recebeu e que nós também recebemos
por revelação, amados. Nós também recebemos, porque Paulo recebeu por revelação, e nós, os que viemos depois, também recebemos por revelação de quem? De Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, amados. Por isso que em Atos houve pessoas que receberam a conversão, receberam o entendimento, receberam a luz, receberam a salvação da mente. Glória a Deus. Então agora que nós entendemos que Paulo é o mestre da graça, é o mestre dos gentios, nós devemos ter esse mesmo entendimento, amados. Ou seja, vendo como Paulo vê e falando como Paulo falava. Ou seja, se Paulo não fazia campanha de quebra de maldição, eu não posso fazer, amado. Como igreja de Cristo, eu não posso fazer esse tipo de coisa, esse tipo de obra morta. Então, ninguém via Paulo, colocando estátua, levantando estátua. Então, nós somos imitadores de Paulo, no que ele fazia, no que ele falava, em suas atitudes, porque em Romanos 1,5 nós recebemos a graça e o apostolado, amados. E se nós recebemos, nós nos submetemos a essa graça, nos submetemos a esse apostolado. O que muda, amados, eu me submeter com aquilo que Cristo já fez, não muda, independente de eu mudar alguma atitude. Mas com relação ao apostolado, ela é a sã doutrina para a igreja, amados, para a igreja reinar em vida. Se eu não quiser congregar, eu não congrego. Eu não vou perder minha salvação porque eu deixei de congregar, se eu deixei de ter comunhão com os irmãos. Mas a questão é que eu congregando, eu vou cada vez mais receber das revelações da graça de Deus e o meu entendimento será aperfeiçoado cada vez mais, amados. Essa é a diferença, porque o que Cristo já fez para nós no Espírito, Ele já fez para sempre e é eterno. Mas aqui no reino de Deus, nós precisamos congregar, precisamos estar juntos, e juntos somos mais fortes. Glória a Deus. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Aqui Paulo falando: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. É isso que Paulo exorta a igreja, amados, a pensar as mesmas coisas. Como Paulo pensava? Paulo pensava que ele não era pecador. Ele pensava que ele já foi justificado. Ele pensava que ele já foi santificado. E nós temos que ter o mesmo modo de pensar. Porque recebemos uma única graça. Temos um único evangelho a pregar. E é o evangelho da graça e o apostolado. É isso que nós temos que pregar. É isso que temos que anunciar. Temos o mesmo entendimento. É isso que é completar a minha alegria. E tenhais o mesmo modo de pensar. O mesmo amor. Então, o mesmo amor também que Paulo tinha com as ovelhas, que Paulo tinha com as pessoas, que ele demonstrou o amor pelas pessoas. E o mesmo ânimo, pensando também as mesmas coisas. Então, se estar desanimado, precisa ter o mesmo ânimo. E pensando as mesmas coisas. Glória a Deus. E vamos ler 1 Coríntios 4:16. 1 Coríntios 4:16.
1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Então aqui o apóstolo Paulo, ou seja, está exortando. Exortando quem? Exortando a igreja de Coríntios, né? Exortando para que sejais meus imitadores. Então, o que é imitar Paulo, né? Então, é o mesmo modo dele pensar, dele falar, e nós temos esse mesmo entendimento para sermos imitadores de Paulo. Ou seja, ninguém via Paulo fazendo campanhas, subindo nos montes, e nós também temos que ter esse mesmo entendimento que Paulo teve. Glória a Deus. Vamos ainda ler 1 Coríntios 11 e 1. 1 Coríntios 11 e 1. Primeira Coríntios 11 e 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo primeiro ensina a igreja, ou seja, doutrina a igreja a imitar a ele. Por que imitar a Paulo, que é o mestre dos gentios? Porque ele diz, sejam meus imitadores, vírgula, como também eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo quer dizer que eu também sou imitador de Cristo. Glória a Deus. Veja que não é imitador, Paulo não é imitador de Jesus de Nazaré. Ele é imitador de Cristo. Então, que nós possamos entender que Paulo é o mestre dos gentios. Paulo é o mestre da graça. E nós devemos imitar a Paulo. E ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, ele imitava a Cristo, porque ele recebeu a revelação de Cristo. Ele não recebeu do Jesus de Nazaré, ainda revestido em carne. Foi de Cristo. Então, assim como ele recebeu, ele também deu, amados. Assim também como nós recebemos, nós também damos e passamos. E esse é um só evangelho, amados. Glória a Deus. Ele é só um evangelho. Não precisa seguir, amados, imitar doutrinas de homens, né? Aonde que está escrito que tem missa de 7º dia? Aonde que está escrito que tem missa de um mês, missa de um ano? Você tem que imitar a tradição religiosa, o sistema religioso? Não, amados. Imite a Paulo, porque ele imitava a Cristo e esse ressuscitado. Então não creia nas heresias do que as pessoas estão te falando, porque muitos no sistema religioso, que eu passei 20 anos, hoje vamos iniciar uma campanha, vamos iniciar um propósito, e eu ia que nem piolho na cabeça dos outros, imitando. Se a pessoa estava fazendo o propósito, eu também fazia. Se a pessoa ia para a campanha fazer o jejum, eu também ia. Se ia fazer a vigília, eu também ia, ou seja, imitava homens. Então, não imite homens, não imitam homens, que você possa imitar a Paulo, que é o nosso mestre, porque ele imitou a Cristo. Então ele diz, sejam meus imitadores, né? Imitem a mim. Vocês não vão ver em mim, que é Paulo, ele fazendo campanha, amados, porque ele pregava Jesus Cristo. Agora, na graça, nós, os gentios, vivemos de fé. Não precisamos de obras, não precisamos mais viver
de obras mortas, amados. Precisamos viver da fé. Glória a Deus. Então essa é a exortação de Paulo. Agora vamos voltar para Filipenses 3. E o versículo é o 17 agora. Filipenses 3 e o 17. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Então, além de ele nos exortar a sermos imitadores, ele diz que é para nós andar segundo o exemplo que tendes em nós. Em nós, ele está falando com a igreja de Filipe, né? Em Filipenses, ou seja, imitem a nós, sigam o nosso exemplo, ou seja, me imitem e sigam o meu exemplo. Então é isso que nós devemos fazer, amados. Não seguir a doutrina de homens, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque se tiver escrito, eu creio, nós cremos. Esse é o nosso lema, amados. Se tiver escrito, eu creio. Então, imitem a Paulo, né? Observem o exemplo de Paulo. Observem o exemplo da igreja, que era do tempo que o apóstolo Paulo pregava, amados. Porque passaram-se 2000 anos e não se pregava a graça. A graça, ela voltou a ser pregada de 30 anos para cá, né? Então, eu fui achada, né? Glória a Deus. Já estou com 2 anos, caminhando para 3, né? No tempo da pandemia, que a pandemia chegou, é o tempo que eu conheci a graça de Deus. Então, glória a Deus, amados. Que seja o teu tempo também, que você possa estar imitando a Paulo, seguindo os exemplos da igreja de Cristo. Paulo é o nosso mestre, ou seja, o mestre dos gentios, o mestre da graça. Glória a Deus. Agora vamos ler 2 Coríntios 11 e 10. 2 Coríntios 11 e 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões de Acaia. Então, amados, a verdade está com Paulo, porque Paulo foi designado mestre, pastor, pregador, apóstolo, profeta dos gentios, da graça. Então, fica claro que ele é luz para trazer a salvação da mente, do entendimento. Como a graça de Cristo está em mim. Então ele diz que a graça está em mim. Assim como a graça não estava com João, né? Não estava com Tiago, não estava com Pedro. Pedro recebeu algumas revelações, passou alguns dias com Paulo, recebeu algumas coisas, mas a verdade está com Paulo. Ele é o mestre. Nós podemos, né, receber essas revelações crendo na palavra de Deus como está escrito. Então, ele é o mestre. A verdade está com ele. Ele recebeu a revelação. Pedro não recebeu a revelação. Por isso que há uma diferença da igreja de Paulo e uma diferença da igreja de Pedro. Assim também como há uma diferença da igreja de Tiago, né? A qual Tiago, né, e Pedro, há uma confusão, dizendo que o diabo está ao derredor, está rugindo como um leão,
né? João já fala que tem que confessar os pecados, que ele é fiel e justo para perdoar. São outras igrejas, amados, mas a verdade está com Paulo, que é o mestre dos gentios. Paulo, que é o mestre da graça. Glória a Deus. Então a verdade está com Paulo, amados. E há uma só igreja, há uma só graça, há um só Senhor, há um só entendimento, para que nós possamos chegar nessa unidade de fé, a unidade do aperfeiçoamento, amados. É preciso estar debaixo da graça do apostolado, né? Recebermos a direção de Deus, amados, porque a graça ela já está interpretada, né? E o Espírito Santo não falhou, ele revelou para Paulo, e nós só temos que crer como está escrito, amado, receber como está escrito. Glória a Deus. E a verdade está com Paulo, e ele é o mestre dos gentios, ou seja, é o mestre da graça. Romanos 11, vamos lá para Romanos agora 11, é o 13 e o 14. Romanos 11, 13 e 14. Romanos 11, 13 e 14. O 13. Convosco falo, gentios, e quando for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, convosco falo, gentios, porque ele é o apóstolo dos gentios, ele é o mestre dos gentios. Então, está claro que Paulo aqui está falando com a igreja, com os romanos, como mestre, como apóstolo, como pastor, como evangelista, como profeta. Convosco falo, gentios. E ele tinha autoridade para isso, porque a verdade estava com Paulo. E se a verdade estava com ele, ele tinha total autoridade para falar com gentios. E veja que ele é o mestre dos gentios. Convosco falo, gentios, não são judeus, são gentios. 14. Para ver se de alguma maneira posso provocar ao ciúme os do meu povo e salvar alguns deles. Ou seja, salvar alguns deles no entendimento, amados, né? Essa salvação, a qual já nós lemos lá em Atos, que ele veio para salvar, veio para ser luz, para salvar alguns, ou seja, é no entendimento. E provocar ciúmes, quando ele diz aqui, provocar o ciúme, os do povo, e salvar alguns dele. Provocar ciúme aos judeus, amados, porque ele é o apóstolo, o mestre dos gentios, da graça de Deus. Glória a Deus. Então, que você possa crer como está escrito, que você possa crer que ele é o apóstolo da graça, que a verdade está com Paulo, amados. Não está na igreja de João, não está na igreja de Pedro, não está na igreja de Tiago, mas está com Paulo. E vamos finalizar agora lendo Efésios. O capítulo é o 4. Vamos ler o 11. Vamos ler até o 15. Podemos ler até o 16. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu, ele mesmo está falando de Deus, Jesus, o cabeça da igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, que sejam mestres.
Então, quem colocou na igreja, amados, os dons ministeriais foi Deus. E nós, na graça, agora que recebemos a graça apostolado, quando nós estamos debaixo desse apostolado, amados, da hierarquia da igreja de Cristo, nós recebemos as revelações. Porque que quando nós estávamos longe da hierarquia da igreja de Cristo, nós não tínhamos esse entendimento. Porque há um propósito de Deus para que você esteja debaixo da hierarquia. E vamos entender qual é esse propósito. Tendo em vista, olha o propósito, são 3 propósitos. O primeiro, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento, amados, não é para você ser perfeito no espírito, porque no espírito você já é perfeito. Esse aperfeiçoamento, ele é no entendimento, porque nós lemos lá em Atos 13 que ele veio para salvar no entendimento, ou seja, tendo em vista, é o propósito, porque Deus colocou a hierarquia na igreja, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Segundo, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para que a igreja seja edificada, ou seja, para que a igreja receba as revelações e receba o testificado do Espírito Santo, para que ela seja aperfeiçoada no entendimento. O 13, até que todos, o terceiro propósito, porque Deus colocou a hierarquia, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que até que todos cheguem à unidade da fé? Porque a igreja de Pedro, a igreja de Tiago e a igreja de João, eles têm entendimentos diferentes. A igreja de Paulo tem um outro entendimento. Então, não vivem uma unidade de fé, não pensam as mesmas coisas, não estão crendo nas mesmas coisas, amados. Então, não estão crendo nas mesmas coisas, não estão imitando a Paulo, ou seja, não estão na unidade de fé, entendendo as mesmas coisas. Eles não estão pensando que o diabo foi aniquilado, eles não estão pensando que não são mais pecadores, eles pensam que são pecadores. Essa é a unidade de fé, que todos pensem como Paulo, né? Tenha essa mesma unidade, amados, pensando as mesmas coisas, ou seja, que é justificado, que não é pecador, que já é santificado, que o diabo foi aniquilado. Esses são os propósitos de Deus, porque Deus estabeleceu na igreja apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas, glória a Deus. E ainda hoje estamos aqui, amados, debaixo do apostolado, né? Há uma unção de Deus sobre a minha vida para pregar a graça de Deus. Não porque eu escolhi, mas porque Deus predestinou, elegeu e me escolheu. E no tempo de Deus, ela se manifestou na minha vida. E que você receba, através do apostolado, o aperfeiçoamento, a edificação e a unidade da fé. Permaneça debaixo do apostolado, permaneça debaixo dessa graça, desse apostolado, para que você tenha o mesmo modo de pensar, pensando as mesmas coisas, com essa mesma unidade de fé, amados, nesse mesmo nível, ou seja, há níveis de maturidade, né? Pode ser que eu esteja um menor ou um maior, eu não sei a diferença, mas cada um está em um nível de maturidade, de entendimento, amados. Nós temos a mente de Cristo e é Ele que testifica ao nosso espírito.
Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus. Pela sua